Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Graça e paz a você, cara amiga, caro amigo que acompanha essa nossa meditação nesta segunda-feira, terceira semana do tempo da Quaresma. Hoje é o dia 8 de março e é reconhecido mundialmente como o Dia Internacional da Mulher. Portanto, eu quero abraçar de modo especial as mulheres que fazem parte da nossa história, as mulheres que fazem parte da nossa igreja. Vejamos bem que Jesus foi, nesse sentido, uma pessoa muito, muito adiante do que era o seu tempo. Jesus admitia, não é, mulheres que o acompanhassem no seu grupo, e foi justamente um grupo de mulheres que foram as perseverantes, não é? Aquele grupo de mulher foi perseverante, ficou com Jesus, não é? Desde a Galileia até a hora da sua cruz. Mulheres que sustentavam também o grupo de Jesus com seus bens, com aquilo que possuía, não é? Havia no mundo antigo a chamada prática do evergetismo, da beneficência. Isso era muito conhecido da parte dos homens, que financiavam jogos, que financiavam estradas e tudo mais. E a gente vê no grupo de Jesus esse grupo de senhoras que põem os bens delas a serviço de Jesus e dos seus discípulos. Um ato realmente bonito de Jesus se permitir ser ajudado também por essas mulheres. Jesus, um homem realmente muito à frente do seu tempo e das concepções que havia naquele tempo. Os seus discípulos ficaram boquiabertos ao vê-lo, por exemplo, conversando com uma mulher samaritana em pleno meio-dia junto do poço de Sicar. Jesus conversando com aquela mulher samaritana, instruindo como sua discípula. E esse deveria ser o texto do terceiro domingo do tempo da Quaresma. Por muito tempo na Igreja Antiga nós o ouvimos sempre, que é o ano A dentro da liturgia. E
o encontro de Jesus com a samaritana dá estrutura à própria forma de se viver a quaresma. Então, olhemos daqui a pouco para esse dado também. E no dia de hoje, lembramos também que Jesus ressuscitado, ele confia o anúncio da ressurreição às mulheres. Maria Madalena encabeça o grupo que deve ir anunciar aos discípulos que Jesus ressuscitou. Santo Tomás de Aquino vai chamar Maria Madalena de a apóstola apostolorum, aquela que foi a apóstola dos apóstolos. Ela foi enviada aos apóstolos para dar a ele a boa notícia de que ele tinha ressuscitado. Portanto, nós sentimos então como o coração, como o centro do mistério da nossa fé gira em torno do dado das mulheres como acolhedoras desse mistério. Em Maria de Nazaré, o Verbo se faz carne e vem viver no meio da gente. Portanto, a igreja se abre com tanto carinho para abraçar também no dia de hoje todas as mulheres. E nós vemos uma fila imensa de mulheres que dá um testemunho. Ontem, por exemplo, a igreja conserva na sua memória a festa de duas santas africanas, uma que era a senhora e a outra que era a sua escrava, que morrem martirizadas na cidade de Cartago. Santa Perpétua e Santa Felicidade. Dia 7 de março nós lembramos essas duas mulheres. Eu tenho ali uma pedrinha no meu lugar de oração, justamente que eu apanhei naquele circo, naquele anfiteatro onde Perpétua e Felicidade foram martirizadas, e a conservo comigo. Como também guardo muito preciosamente no meu coração essa cruz que eu trouxe de um mosteiro na Alemanha, em que é padroeiro Santa Felicidade. Santa Felicidade foi uma senhora que foi martirizada aqui em Roma com os seus 7 filhos. Assistiu o martírio deles, foram decapitados. E então eu trago também comigo essa cruz. Para mim tem essa marca também de quem quer ter um coração sensível a essa presença de testemunho vivo das mulheres no meio da igreja, no meio do povo cristão. Portanto, hoje o meu abraço a você, amiga, e aos amigos todos que também vão crescendo na sensibilidade, de acolher a preciosidade do dom feminino. Me lembro tanto do Padre Zezinho, como uma música que ele tem, Mulher e Igreja, que ele canta esse feminino, da igreja. E o Papa Francisco, que nos insiste, sempre dizendo, prestem atenção, que a igreja é mulher. A palavra igreja é uma palavra de gênero feminino, o gênero gramatical da igreja é feminino. Então isso mostra para nós que a igreja é mãe, a igreja é materna, e é assim que ela deve se posicionar no mundo. Portanto, hoje, quando nós olhamos para essa data, nós olhamos com essa sensibilidade também. Voltemos aqui para o aspecto litúrgico do dia de hoje. Nós estamos na segunda-feira, depois de termos celebrado o terceiro domingo do tempo da quaresma. E aqui eu queria chamar a atenção para você. Nós estamos nos preparando para renovar as promessas do nosso batismo, mas o tempo da quaresma é um tempo batismal. E aquelas pessoas que estão se preparando para o batismo, de modo especial os adultos, ou então uma catequese que se imposte em estilo catecumenal, significa dizer que na terceira semana do tempo da quaresma, o terceiro domingo da quaresma, acontece uma coisa muito importante. No domingo, aqueles que se inscreveram no primeiro domingo da quaresma, que são chamados de eleitos, porque são escolhidos para serem batizados na noite da Páscoa, o que é que acontece? No terceiro domingo da quaresma, a igreja faz uma oração especial sobre eles, um exorcismo, uma oração em que pede a Deus que os arranque do mundo das trevas, do mundo do mal, porque é isso que acontece com quem é batizado. São Paulo diz, nós fomos arrancados do reino das trevas e fomos transplantados no reino da luz. Esse é o fato batismal, e então a gente agradece a Deus esse dom e ao mesmo tempo rezamos por todos aqueles que vão se batizar na noite da Páscoa, pedindo a Deus que os liberte da força do maligno. Não é isso que a gente reza no Pai Nosso, né? Jesus nos ensinou a rezar dizendo, livrai-nos do mal. Então a igreja, durante esses 3 domingos que seguem, ora sobre os catecúmenos, sobre aqueles que vão ser batizados, os exorciza,
pedindo a Deus que tire deles o espírito do mal, né? Que de verdade entrem no reino da sua luz. Nós vimos como o filho pródigo no sábado saiu da casa do pai, né? Foi a viver em terra distante. E o filho mais velho ficou ali dentro de casa, mas parece que no fim ele ficou arrependido porque ele não fez coisas erradas na vida dele. Mas às vezes a gente pode ter essa tentação de achar que o que é mal é uma coisa boa pra gente, quando na verdade não é. Sempre nos prejudica. Então nós rezamos também por nós para que cresçamos na consciência de que o mal é mal e de que o bem, sim, é bem. E durante essa terceira semana acontece uma outra coisa. Qual é a coisa que acontece? É que durante a semana a igreja convida de novo esses catecúmenos eleitos e acontece aquilo que se chama traditio, que significa entrega, símboli, do símbolo. O símbolo, a gente deveria pensar no mundo antigo, era como se fosse uma medalha quebrada, dividida ao meio, que um pedaço fica com você, outro fica comigo. E quando a gente, por exemplo, saía de um lugar e recebia um símbolo, fazia uma aliança, e alguém vivia numa cidade, vivia numa outra, quando chegava para se dar a conhecer, via e juntava aquela metade de um que um tinha, que o outro tinha, então estavam seguros que aquela pessoa fazia parte daquela aliança, daquele pacto estabelecido. Então via que aquela parte que um tinha e que o outro tinha, quando colocava, se unia. Símbolo, portanto, significa aquilo que une. Então o catecúmeno recebia o símbolo da fé, aquilo que o vai unir a toda a comunidade dos crentes, a toda a comunidade dos que têm fé em Deus. É como se dissesse assim: eu chego num outro lugar e alguém quer saber se de verdade eu sou cristão, pede para que eu recite o credo, e eu recito, e aí sei que de verdade esse pertence ao nosso. E pensemos que nós estamos assim num mundo em que tinha o arcano, o segredo. Então quem não fazia parte da comunidade dos cristãos não conhecia o símbolo da fé, não conhecia o credo. Então era uma coisa que a pessoa aprendia e ficava guardado no seu coração. Por exemplo, estou criando uma hipótese, não existiam os chamados hostiários nas portas das igrejas antigas, né? E quando chegava alguém precisava realmente saber se de verdade aquele pertencia àquela comunidade, ou se era um espia, se era alguém que era de fora da comunidade. E se pedisse uma senha, não é? Senha, signum no plural em latim, signa, então era o sinal que a pessoa dava com uma palavra que poderia dizer: esse de verdade pertence aos nossos, pode entrar dentro da celebração, ele já é batizado, já é um iniciado. Eram formas que os antigos tinham de preservar a pureza e a beleza do mistério no qual acreditavam. Então, né, durante essa semana, quem vai receber o batismo na noite de Páscoa recebe o credo, a traditio, entrega do símbolo da fé. E depois deve fazer a reditio symboli, deve recitar o símbolo que ele deve conservar na sua memória e a partir de agora nutrir sempre a sua vida de fé. Então esses são dois aspectos que envolvem a terceira semana do tempo da Quaresma. Agora, vamos com essa luz que a gente tem aqui agora no coração, sabendo que é a semana em que a gente recebe o símbolo da fé. Quando eu era, assim, no tempo de menino, a gente cantava muito uma resposta para o credo que era assim: esta é a nossa fé, bendita seja a palavra de Deus. Esta é a nossa fé, bendita seja a palavra de Deus. E recitávamos o credo, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esta é a nossa fé, bendita seja a palavra de Deus. Creio em Jesus Cristo. E aí recitávamos todo o credo e sempre intercalando: esta é a nossa fé, bendita seja a palavra de Deus. Então essa semana é uma semana para a gente bendizer a Deus pelo dom da fé que a gente recebeu, pelo dom da fé na qual nós fomos batizadas e nós fomos batizados. A primeira leitura de hoje fala da história de um homem que era um general, era um ministro do rei da Síria,
E esse rei da Síria, que era muito estimado pelo seu povo, não é, porque ajudou o povo numa vitória contra os arameus. Arameus. Veja só que a gente já disse algumas vezes a você que Jesus falava a língua aramaica. Não é? Os arameus são esses mesmos que estão na origem do próprio povo de Abraão. Se você pega a sua Bíblia no livro do Deuteronômio, no capítulo 26, versículo 5, ali está chamado credo histórico. Quando o povo de Israel entra na terra prometida, ele recita: meu pai era um arameu errante que desceu para o Egito. E aí a gente sente o eco de Jacó, com todos os seus filhos que descem para o Egito, não é? E lá depois vão ser escravizados. Então esse povo de Abraão é esse mesmo povo de Aram, mas agora aqui a gente está vendo que houve aqui essa guerra e esse sírio, Naamã, não é, venceu essa guerra contra esse povo de origem arameia. E o que é que aconteceu? É que teve uma menina, uma moça do país de Israel, que foi levada como escrava e ficou ao serviço da mulher de Naamã, uma jovem que ficou escrava. Lembra da história de José do Egito também, que é um jovem que foi escravizado e do Egito ele consegue depois fazer o bem para toda a sua família? Aqui agora nós vemos a história também de uma menina escravizada, Dia Internacional da Mulher hoje, né? De novo esse papel feminino importante, mas de uma menina que era escravizada, mas que conservou dentro dela os valores da sua fé. Ela estava a serviço da mulher de Naamã e ela disse para a mulher de Naamã: ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra que ele padece. É uma menina que conhece o seu povo, que conhece o profeta que tem na sua terra. Se trata do profeta Eliseu, que foi discípulo do profeta Elias. E então, quando a menina conta isso para a sua patroa, a mulher de Naamã vai conversar com ele e diz que o que a menina tinha referido. E então ela disse: olha, uma moça do país de Israel disse isso e isto. E Naamã foi falar com o rei fez uma carta, manda Naamã para a terra de Israel, com um monte de ofertas, de presentes, mas quando Naamã chega à casa do rei, o rei se amedronta com aquele pedido, ele diz: olha, mas eu vou curar alguém, ele está procurando aqui um pretexto para ter guerra. E quando Eliseu soube dessa história, disse: olha, Israel tem um Deus sim, e disse: manda esse homem vir aqui. E quando Naamã vai se encontrar com o profeta Eliseu nem sequer saiu de casa, mandou lá um dos seus servos, um dos seus discípulos, se encontrar com Naamã e deu o recado: olha, você vai lá, se mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e você vai ter a sua cura. Quando Naamã escutou isso, fica enfurecido. Ele nem sequer saiu para vir conversar comigo e me manda tomar banho aqui nesse Rio Jordão. Você se lembra, não é? O Rio Jordão foi o lugar pelo qual o Josué, com o povo de Israel, entrou na Terra Prometida. Foi através do Rio Jordão que eles entram na Terra Prometida. Israel entra na Terra Prometida. O Rio Jordão era o lugar onde João Batista, naquele lugar onde Josué tinha entrado, João Batista batiza o povo, e é o lugar onde Jesus também foi batizado. Jesus tem o mesmo nome de Josué, né? Yeshua, que é aquele que Deus salva o seu povo. Então aqui tem um eco já para nós que conhecemos a história sagrada de todas essas coisas. Naamã, que vai ser mergulhado nesse rio, que para nós é o símbolo das águas batismais. Então esses 7 mergulhos ali dentro para nós é uma prefiguração daquele que é o dom que vai acontecer no batismo. Naamã disse: olha, lá na Síria nós temos rios melhores do que esse, lá em Damasco a gente tem rios melhores. Damasco, eu sei que você se lembrou, não é, de Paulo, de Saulo, não é, que caiu na estrada de Damasco, que ficou cego e que depois vai para a cidade de Damasco e fica na rua direita e vai depois um dos discípulos de Jesus vai lá se encontrar com Saulo e o batiza com as águas que tem ali naquele Damasco, naquela casa, não é, em que Saulo estava. Ele recebe o batismo e é purificado de todos os seus pecados. Recebe
essa vida nova que o Senhor lhe prometeu. Então, batizado por Ananias na cidade de Damasco. Damasco, sim, vai ter águas que um dia regenerarão. Mas agora o que ele precisava era se mergulhar naquelas águas do Rio Jordão. E o empregado disse: mas meu senhor, se ele te pedisse uma coisa mais complicada, mas está te dizendo para mergulhar nessas águas, se fosse mais complicado o senhor não ia fazer? Vá, se mergulhe. E o homem foi, se mergulhou por 7 vezes e teve a sua lepra curada. Foi curado, ficou com a pele limpa como se fosse a lepra de um menino. No evangelho de hoje, Jesus, é o evangelho de Lucas no capítulo 4, versículos de 24 a 30, Jesus vai se lembrar desse acontecimento de Naamã para ressaltar ao povo de Israel a fé que Naamã teve, mesmo sendo estrangeiro. Ele foi um homem que se deixou iluminar pela palavra de uma sua serva, pela palavra de uma sua empregada. Veja só como Deus pode falar na nossa vida através de muitas pessoas. Para Deus, para Naamã, serviu a palavra daquela sua escrava que estava dentro de sua casa, aquela sua serva. Ele prestou atenção na voz dessa menina e foi para Israel. Agora, de novo, ele escuta a voz de um dos seus criados, de um dos seus servos, e ele se deixou guiar pela voz deles. Eu e você, então o que é que nós somos chamados? A prestar atenção, porque Deus guia a nossa vida por meio da palavra, da sua palavra na Bíblia e da palavra de tantas outras pessoas. Eu disse que essa terceira semana do tempo da Quaresma é a semana, portanto, em que a pessoa que vai se preparando para o batismo recebe esses exorcismos, e isso é chamado liturgicamente também da semana do escrutínio. Escrutínio é uma palavra que significa examinar. Nós que devemos ser escrutados pela palavra de Deus, a palavra de Deus que nos examina por dentro, mas Deus que também examina-nos através dos acontecimentos e da voz de tantas pessoas que podem ser sinal dele na minha e na sua vida. Que tal a gente prestar mais atenção em tudo aquilo que está em nossa volta e ver como Deus se serve dos acontecimentos, dos fatos e das pessoas para nos dirigir a sua palavra e nos convidar à purificação, à conversão do nosso próprio coração. Naamã se deixou guiar. Naamã se deixou conduzir. Eu e você, nós sabemos também. Então Jesus, de novo, toma aí esse exemplo de Naamã e oferece para as pessoas na sinagoga de Nazaré. Aquela sinagoga onde ele tinha lido as Sagradas Escrituras, o livro do profeta Isaías, e tinha anunciado que o Espírito de Deus estava sobre ele e começava um tempo novo, o ano da graça do Senhor. Todas as pessoas com um olhar fixo em Jesus. Eles estavam admirados de onde era que vinha tanta sabedoria, porque sabia de quem era que ele era filho do carpinteiro, conhecia toda a família dele que estava ali naquele lugar. E a dureza do coração dos seus contemporâneos não permitiu que Jesus avançasse muito e os conduzisse à verdadeira conversão. E Jesus diz: um profeta só não é bem recebido na sua própria pátria. Ali estava Jesus, como profeta, como quem tem uma palavra para anunciar para a vida dos seus, mas eles não foram capazes de ouvir, não foram capazes de escutar. Aí hoje nós estamos vendo esse pagão que é Naamã, que não tinha a mesma fé do povo de Israel. Era um homem pagão, portanto significa dizer que ele professava uma outra religião, que ele vinha de uma outra cultura, mas ele tinha sensibilidade de fé. E eu e você, que pertencemos à igreja, que temos a iluminação e o dom da fé, nós sabemos ter sensibilidade com as outras pessoas, sabemos dialogar com elas, sabemos reconhecer que muitas vezes fora da igreja tem pessoas com o coração aberto, tem pessoas com sensibilidade para acolher a fé. Nós que muitas vezes, nem mesmo entre nós que somos aqueles que seguem a Jesus Cristo, somos capazes de nos colocar para rezarmos juntos, para fazermos um momento de oração, para trabalharmos pelo bem da sociedade. Olha como hoje olhar para essa leitura pode nos inspirar. Esse homem de uma outra religião, de uma outra cultura, foi capaz de se deixar guiar pelos seus mais próximos e de abrir o seu coração para a profecia. Peçamos a Deus hoje essa graça de saber que o dom da fé que nós recebemos não deve se limitar dentro de nós, que nós devemos oferecê-lo, mas sobretudo que a gente tenha essa capacidade de reconhecer também
quantos que estão fora de nós têm fé maior do que nós? Foi isso que Jesus fez na sinagoga de Nazaré. Mostrou exemplos de fé desse Sírio Naamã, da viúva de Sarepta, dizendo, olha, são pagãos, mas servem para nós como modelos de fé. Eles são idólatras, eram idólatras, mas os profetas foram enviados até eles e eles abriram o coração deles, foram capazes de dar o escuta ao profeta. E nós, que professamos a religião, que nos dizemos cristãos, que estamos no caminho da salvação, nem sempre nós sabemos ter essa mesma abertura e nos deixamos conduzir. Quando as pessoas na sinagoga de Nazaré ouviram essa conversa de Jesus, não ficaram contentes não, ficaram enfurecidos e queriam jogar Jesus do penhasco embaixo. Quantas vezes a gente, com um discurso de abertura para os outros, podemos irritar muitas pessoas que estão perto de nós. Mas não nos escandalizemos, sigamos a Jesus, foi Ele que nos deu o exemplo. Esta é a nossa fé. Bendita seja essa palavra de Deus que através de Jesus nos guia. Minha amiga, meu amigo, portanto, eu quero nesse dia pedir a Deus bênção sobre cada um de vocês, que aqui vai acompanhando esta live. Vejo aqui presente Mima Costa, Rose, Leo Passos, Helenilda Vieira, Pedro Miguel, Dayara. Dayara, um abraço grande para você, viu? Um abraço grande. Gil Roger, João Rosário, Ana Barreto, Dinéia Flores, Sheila Lessa, Kika Oliveira, Maria Aline Solange, Faus Reisena, Maria Eurenia, Rosa Santos, Maria Aloma aqui também com a gente, a Solange Reinhardt, Eli Coelho, a Cristina Loli, a Jussara, um abraço a vocês, a Ana Caldas, que vem alguém que diz, não é, que Sheila Lessa, que nos diz, vamos convocar intercessores para orar pelo mundo, não é, nesse tempo de pandemia, não é? Vamos sim, rezemos, peçamos ao Senhor a sua graça. Temos aqui também, não é? A Fal Recena diz que ela é catequista, não é, de crianças, de pessoas que está aí no catecumenato. Que Deus abençoe você e o seu trabalho. Leozinha Freitas, um abraço para você. Maria Barreto, quem mais aqui? Muito bem, Vani Brito, Kika Oliveira. Que Deus abençoe a cada um e cada um de vocês, e que Deus abençoe a você que chega depois que essa live, não é, se encerra e fica aqui para nos ajudar, não é, na reflexão da palavra de Deus no dia de hoje. Que sigamos esta semana, não é, deixando que a palavra de Deus vá purificando o nosso coração, criando espaço dentro dele. Que o Senhor derrame sobre ti a sua bênção, que o Senhor te favoreça com o seu olhar, que o Senhor te dê a sua paz, que Ele cumule o teu coração com todos os bens da sua graça. Venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.